Carta 12. Laura, continuação. Você pode imaginar quanto ficamos surpresas diante da repentina partida de Lord St. Clair. Ignóbil ancestral, exclamou Sofia. Indigno avô, exclamei eu, e imediatamente nós desmaiamos nos braços uma da outra. Quanto tempo permanecemos nessa situação, não sei, mas quando nos recuperamos, nos vimos a sós, sem Gustavus, Philander ou as cédulas. Enquanto deplorávamos nossa má sorte, a porta do aposento se abriu e foi anunciado MacDonald. Era o primo de Sofia. A pressa com que veio em nosso socorro, logo após ter recebido o bilhete, falava tão enfaticamente em favor dele que não hesitei em declarar, à primeira vista, que era um amigo terno e gentil. Mas, coitada de mim, pouco ele merecia esse qualificativo, pois, embora nos tenha dito que estava muito preocupado com nossos infortúnios, não pareceu que observá-los lhe tenha arrancado um único suspiro, nem o levou a lançar uma maldição contra nossos astros malignos. Ele disse a Sofia que sua filha desejava que ela o acompanhasse a MacDonald Hall e que, como amiga de sua prima, ele ficaria feliz em me ver ali também. Para MacDonald Hall, então partimos e fomos recebidas com grande gentileza por Janeta, a filha de MacDonald, a senhora da mansão. Janeta tinha naquela época apenas 15 anos, de índole naturalmente boa, dotada de um coração suscetível e de uma disposição compassiva. Ela poderia, fosse essas afáveis qualidades adequadamente encorajadas, ter sido um ornamento para a natureza humana. Mas, infelizmente, seu pai não possuía uma alma suficientemente elevada para admirar uma disposição tão promissora. E havia se empenhado de todas as formas ao seu alcance para impedir que ela florescesse à medida que Janeta ficasse mais velha. Na verdade, ele havia de tal forma sufocado a nobre sensibilidade natural do coração dela que a convenceu a aceitar o pedido de casamento feito por um jovem recomendado por ele. Os dois deveriam se casar em poucos meses e Graham estava na casa quando chegamos. Nós imediatamente percebemos qual era o caráter do rapaz. Era exatamente o homem que se esperaria que MacDonald escolhesse. Diziam que ele era sensível, bem informado e gentil. Nós nos fingimos julgá-lo por esses detalhes insignificantes. E como estávamos convencidas de que ele não tinha alma, nunca lera os sofrimentos do jovem Werther, e seu cabelo não tinha nenhuma semelhança com o castanho avermelhado, tivemos certeza de que Janeta não poderia sentir afeição por ele, ou pelo menos que não deveria senti-la. A própria circunstância de que o rapaz ter sido escolhido pelo pai da moça, além disso, lhe era tão desfavorável que, tivesse ele caído nas graças dela em todos os outros aspectos, mesmo assim, esse detalhe em si deveria ser razão suficiente aos olhos de Janeta para rejeitá-lo. Estávamos determinadas a apresentar à moça essas considerações sob a luz adequada e não duvidamos de que obteríamos o sucesso desejado, tratar-se de alguém tão naturalmente bem disposta, cujos erros, no caso, só tinham surgido
por uma falta da necessária confiança em sua própria opinião e um adequado desprezo pela opinião do pai. Constatamos que ela se comportou como nossos desejos mais intensos poderiam ter esperado. Não tivemos dificuldade em convencê-las de que era impossível ela amar Graham e que era seu dever desobedecer ao pai. O único ponto em que ela parecia hesitar era nossa afirmação de que ela devia se ligar a alguma outra pessoa. Por algum tempo, ela perseverou em declarar que não conhecia nenhum outro rapaz por quem tivesse a mínima afeição. Mas, quando lhe explicamos que isso era impossível, disse que acreditava que realmente gostava do capitão Mackenzie, mais do que qualquer outra pessoa que conhecia. Essa confissão nos satisfez e, após termos enumerado as boas qualidades de Mackenzie e assegurado a ela seu violento amor por ele, quisemos saber se ele havia de alguma forma declarado sua afeição por ela. Não tenho lhe declarado meus sentimentos. Não tenho motivos para imaginar que ele algum dia sentiu afeição por mim, disse Janeta. De que ele com certeza a adora, disse Sofia, não pode haver dúvidas. A afeição dele deve ser recíproca. Ele nunca lhe lançou um olhar admirado, ternamente apertou sua mão, derrubou algumas lágrimas involuntárias e saiu da sala de repente? Nunca, respondeu ela, que eu me lembre. Na verdade, ele sempre saiu da sala quando terminava sua visita, mas nunca partiu de forma particularmente abrupta, ou sem fazer uma reverência. De fato, minha querida, eu disse, você deve estar enganada, pois é absolutamente impossível que ele algum dia tenha deixado você sem confusão, desespero e precipitação. Pense um momento, Janeta, e vai se convencer de como é absurdo supor que ele pudesse fazer uma reverência ou se comportar como qualquer outra pessoa. Tendo resolvido esse ponto de modo que nos satisfizesse, o próximo passo foi determinar de que maneira deveríamos informar Mackenzie sobre a opinião favorável que Janeta tinha dele. Finalmente, concordamos em lhe dizer isso por meio de uma carta anônima que Sofia redigiu da seguinte maneira. Ó feliz enamorado da bela Janeta, ó invejável possuidor do coração daquela cuja mão está determinada a outro, por que o Senhor atrasa dessa forma uma confissão de sua afeição, aquela que o afável objeto desse seu sentimento? Ó, considere que algumas semanas colocarão fim a cada promissora esperança que o Senhor possa alimentar, unindo a infeliz vítima da crueldade do seu próprio pai ao execrável e detestável Graham. Meu Deus, por que o Senhor não faz nada para evitar a infelicidade projetada dela e do Senhor? Cruelmente demorando-se para comunicar o plano que, sem dúvida, domina sua imaginação? Uma união secreta garantirá de imediato a felicidade de ambos. O afável Mackenzie, cuja modéstia ele depois nos confessou, havia sido a única razão de ter por tanto tempo ocultado a violência de sua afeição por Janeta. Ao receber esse bilhete, voou nas asas do amor até MacDonald Hall. E com tanta força declarou seu amor por aquela que o inspirava, que após umas poucas entrevistas privadas, Sofia e eu experimentamos a satisfação de vê-los partir para Gretna Green.
cidade que os dois escolheram para a celebração de suas núpcias, preferindo-a a qualquer outro lugar, embora ficasse a uma considerável distância de MacDonald Hall. Adeus, Laura. Carta 13. Laura, continuação. Tinham transcorrido quase 2 horas depois da partida deles, antes que MacDonald ou Graham tivessem levantado alguma suspeita sobre o ocorrido. E eles poderiam nunca ter desconfiado de nada, não fosse pelo pequeno acidente que se seguiu. Certo dia, tendo por acaso aberto uma gaveta particular na biblioteca de MacDonald, com uma de suas próprias chaves, Sofia descobriu que era ali que ele guardava seus documentos importantes, e entre eles algumas cédulas de considerável valor. Essa descoberta ela me comunicou, e tendo as duas juntas concordado que seria um tratamento adequado para um canalha tão vil como MacDonald, tirar dele o dinheiro que talvez tivesse sido ganho desonestamente, determinamos que na próxima vez que uma de nós duas passasse por ali, tiraríamos uma ou mais cédulas da gaveta. Esse plano bem arquitetado conseguimos com bastante frequência pôr em prática, mas ai de nós, bem no dia da fuga de Janeta, enquanto tirava majestosamente a 5ª cédula da gaveta para colocá-la em sua bolsa, Sofia foi de repente interrompida em sua ocupação de forma mais impertinente pela entrada do próprio MacDonald, do modo mais abrupto e precipitado. Sofia, que embora fosse toda doçura, sabia quando a ocasião exigia fazer valer sua dignidade de mulher. Imediatamente lançou um olhar dos mais medonhos e, exibindo uma carranca para o intrépido ofensor, perguntou em um tom de voz arrogante porque a tranquilidade dela estava sendo tão insolenemente interrompida. MacDonald, sem nenhum esforço para se desculpar pelo crime que estava sendo acusado, mesquinhamente esforçou-se para censurar Sofia por roubar-lhe de forma tão vil o seu dinheiro. A dignidade de Sofia foi ferida. Miserável, exclamou ela, recolocando depressa a cédula na gaveta. Como ousas me acusar de um ato cuja simples ideia me faria corar? O vil miserável ainda não estava convencido e continuou a repreender a justamente ofendida Sofia, com uma linguagem tão ignominiosa que finalmente provocou de forma tão intensa a doce natureza dela que a induziu a se vingar dele, informando-o da fuga de Janeta, bem como da parte ativa que nós duas tínhamos tido no caso. Nesse ponto da discussão, entrei na biblioteca e fiquei, como você pode imaginar, tão ofendida quanto Sofia diante das infundadas acusações do malévolo e desprezível MacDonald. Canalha perverso, exclamei, como ousas de forma tão temerária sujar a imaculada reputação de pessoa tão excelente? Por que não suspeitas também da minha inocência? Fique tranquila, senhora, respondeu ele. Eu, na verdade, suspeito e, portanto, desejo que as duas deixem essa casa em menos de meia hora. Vamos fazer isso de bom grado, respondeu Sofia. Nossos corações há muito te detestam, e nada, exceto nossa amizade por tua filha, poderia nos ter induzido a permanecer tanto tempo debaixo deste teto. Sua amizade pela minha filha foi de fato exercida de modo tão poderoso
que a jogou nos braços de um caça-dotes sem princípio, respondeu ele. Sim, exclamei eu, em meio a cada infortúnio, nos trará consolo pensar que por esse único ato de amizade por Joaneta, nós amplamente nos desobrigamos de cada favor que recebemos do pai dela. Esse deve ser mesmo um gratíssimo pensamento para suas mentes elevadas, disse ele. Assim que fizemos as malas, com nossas roupas e pertences, deixamos MacDonald Hall. E depois de termos andado quase 1,5 milhas, sentamo-nos à margem de um córrego límpido para descansar nossas pernas exaustas. O lugar era adequado para meditação. Uma mata de altos olmos nos protegia do lado leste, um leito de densas urtigas do lado oeste. Adiante fluía um murmurante riacho e atrás de nós corria a estrada principal. Estávamos inclinadas à contemplação e dispostas a desfrutar do lugar tão belo. Um silêncio mútuo que reinava algum tempo entre nós duas foi finalmente rompido por minha exclamação. Que paisagem linda! É uma pena que Edward e Augustus não estejam aqui para apreciar essas belezas conosco. Ah, minha querida Laura, lamentou Sofia, pelo amor de Deus, evite trazer à minha memória a infeliz situação de meu marido aprisionado. Ai de mim, o que não daria para saber o destino do meu Augustus? Saber se ainda está na prisão de Newgate ou se já foi enforcado. Mas nunca poderei controlar minha tenra sensibilidade a ponto de poder perguntar sobre ele. Oh, nunca mais, eu lhe imploro, nunca mais me deixe ouvi-la repetir esse idolatrado nome. Isso me afeta muito profundamente. Não suporto ouvir menções a ele. Isso fere meus sentimentos. Perdoe-me, minha Sofia, por tê-la ofendido contra minha própria vontade, respondi. E então, mudando de assunto, convidei-a a admirar a nobre magnificência dos olmos que nos protegia do zéfiro oriental. Ah, minha Laura, respondeu ela, evite assunto tão melancólico, eu lhe peço. Não volte a ferir minha sensibilidade com observações sobre esses olmos. Eles me lembram de Augustus. Ele era como eles, alto, majestoso, possuía a magnificência que você admira neles. Fiquei em silêncio, com medo de voltar a perturbá-la contra minha própria vontade, citando qualquer outro tema de conversa que pudesse mais uma vez fazê-la lembrá-la de Augustus. Por que você não fala, minha Laura? Disse ela depois de uma curta pausa. Não posso suportar esse silêncio. Você não deve me deixar sozinha com minhas próprias reflexões. Todas elas me levam a Augustus. Que céu lindo, disse eu. É um encanto o modo como o tom de azul varia com as delicadas faixas brancas. Oh, minha Laura, replicou ela depressa, desviando os olhos que haviam pousado momentaneamente no céu. Não me aflinja chamando minha atenção para o objeto que de forma tão cruel me faz lembrar o colete azul de meu Augustus, aquele listrado de branco. Por pena de sua desafortunada amiga, não mencione assuntos tão aflitivos. O que eu poderia fazer? Os sentimentos de Sofia eram naquele momento tão delicados e a ternura que ela sentia por Augustus tão pungente que eu não tinha força de iniciar qualquer outro tópico, justamente por medo de que pudesse de alguma forma imprevista, despertar mais uma vez
sua sensibilidade, direcionando-lhe os pensamentos para o marido. Entretanto, ficar em silêncio seria cruel. Ela me pedira que falasse. Por uma sorte extrema, me livrei desse dilema por um acidente que verdadeiramente veio a calhar. Foi a feliz capotagem do faeton de um cavalheiro na estrada que corria atrás de nós. Foi um acidente mais que feliz, já que desviou a atenção de Sofia das melancólicas reflexões às quais ela estivera se entregando antes. Imediatamente nos levantamos e corremos para socorrer aqueles que, poucos minutos antes, estavam numa posição tão elevada, em um elegante alto faeton, mas que agora tinham sido derrubados e jaziam estatelados no chão. Que amplo tema para refletir sobre as incertas alegrias dessa vida não proporcionaria esse faeton e a vida do cardeal Wolsey para um cérebro meditativo? Disse eu a Sofia no momento que corríamos para o local do acidente. Ela não teve tempo de me responder, pois tinha agora todos os pensamentos concentrados no horrível espetáculo diante de nós. Dois cavalheiros elegantemente vestidos, mas ensopados de sangue. Foi o que primeiro nossos olhos viram. Nós nos aproximamos, eram Edward e Augustus. Isso mesmo, minha querida Mariane, eram nossos maridos. Sofia soltou um grito e caiu desmaiada no chão. Eu berrei e, imediatamente, enlouqueci. Ficamos as duas privadas de nossos sentidos durante alguns minutos. E quando os recobramos, os perdemos de novo. Durante 1h15 continuamos nessa desafortunada situação. Sofia desmaiando a cada momento e eu enlouquecendo com a mesma frequência. Por fim, um murmúrio do desditoso Edward, que era o único que ainda mantinha um sopro de vida, nos trouxe de volta à razão. Se tivéssemos imaginado antes que algum dos dois ainda vivia, teríamos poupado em parte nossa tristeza, mas sendo que havíamos suposto, quando os vimos, que eles não estavam mais vivos, sabíamos que nada restava ser feito, a não ser o que estávamos fazendo. Assim, logo que ouvimos o murmúrio, adiamos nossas lamentações por um momento e rapidamente fomos até o querido jovem. Ajoelhamo-nos, cada uma de um lado dele, e imploramos que não morresse. Laura, disse ele fixando em mim os agora lânguidos olhos, temo ter capotado. Fiquei exaltante ao perceber que ele ainda estava raciocinando. Oh, conte-me, Edward, disse eu. Conte-me, eu lhe imploro, antes que você morra. O que lhe aconteceu desde aquele dia infausto em que Augustus foi preso e nós fomos separados? Contarei, disse ele, e imediatamente, dando um suspiro profundo, faleceu. Sofia caiu mais uma vez desmaiada. Minha dor foi mais audível. Minha voz fraquejou, meus olhos assumiram um olhar vago, meu rosto ganhou uma palidez da morte e meus sentidos ficaram consideravelmente prejudicados. Conte-me sobre faetons, disse eu, delirando de uma forma frenética e incoerente. Dê-me um violino. Vou tocar para ele e acalmá-lo em suas horas de melancolia. Cuidado, ó gentis ninfas, com o trovão do Cupido. Evitem as flechas penetrantes de Júpiter. Olhe para aquele bosque de abetos. Vejo uma perna de carneiro. Disse-me que Edward não estava morto, mas me enganaram, confundiram-me com um pepino.
Assim continuei desfreadamente soltando exclamações sobre a morte de meu Edward. Durante 2 horas delirei dessa forma insana e não teria parado, já que não estava nem um pouco fatigada. Se Sofia agora, refeita de seu desmaio, não tivesse me convidado a considerar o fato de que a noite estava se aproximando e que o sereno começara a cair. E para onde vamos? Indaguei eu. Nos proteger dos dois? Para aquela cabana branca, respondeu ela, apontando para uma construção bem aprazível que se erguia por entre os bosques de olmos e que eu não tinha visto antes. Concordei e imediatamente nos dirigimos para lá, batendo na porta, que foi aberta por uma mulher velha. Ao ouvir o pedido de nos hospedar por uma noite, ela nos informou que sua casa era muito pequena e tinha apenas 2 cômodos, mas que seríamos, apesar disso, bem-vindas em um deles. Ficamos satisfeitas e entramos na casa, onde nos alegramos muito ao ver um fogo acolhedor. A dona da casa era viúva e tinha apenas uma filha, que naquela época estava com apenas 17 anos. Uma das melhores idades, mas que pena. Ela era muito sem graça e seu nome era Bridget. Portanto, nada se podia esperar dela. Não se podia supor que fosse dona de ideias elevadas, sentimentos delicados ou sensibilidades refinadas. Não passava de uma jovem de boa índole, cortês e prestativa. Como tal, não podíamos desgostar dela. Era apenas um objeto de desdém. Adeus, Laura.